Agora nós vamos resolver os exercícios, né, sobre as leis ponderais. Então, a primeira questão dizia assim, ó, que algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco e tolerantes à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 miligramas e o de zinco é de 2 miligramas para esses 100 gramas de arroz, né? E para 100 gramas de feijão é de 7 miligramas de teor de ferro e 3 miligramas de zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos dois micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco, ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, que quantidade a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão, respectivamente? Então, ela indica uma proporcionalidade, né? Então, a gente pode perceber que aqui está inserida a lei de Proust. Então, ela já me diz que em 100 gramas de feijão, eu tenho 7 miligramas de ferro. Ela já está me dizendo isso, né? A gente vai completar agora com arroz essas 7 miligramas que faltam para 12,5. Então, a gente vai completar com arroz. E quanto é que a gente vai precisar de arroz se a gente tem 100 gramas de feijão? É isso que a gente vai descobrir. Eu preciso de 12,5 de ferro, né? Isso o problema já está me dando. Eu peguei os números maiores, mas eu podia pegar os números menores, eu podia pegar o do zinco. Vai ter que dar o mesmo valor, porque a gente está falando de proporção, e proporção, segundo Proust, é sempre constante. Menos 7 gramas, eu vou precisar de 5,5 miligramas para completar. Mas como é que eu vou fazer? Então, a massa de arroz que o problema me deu, né? A massa de arroz, 100 gramas. E a de ferro, que o problema me deu, né? A massa de ferro. 1,5 miligramas. Então, ele quer saber quanto de arroz eu vou precisar para completar os 12,25, que são esse número que eu encontrei. São 5,25 miligramas. Preciso transformar? Não, nesse momento, não. O que eu faço agora? Regra de 3 cruzado, vamos lá. 1,5x igual 100 vezes 5,25, que vai me dar x. 100 vezes 5,25 eu tenho 525. Tá multiplicando, passa para cá, dividindo, eu vou ter a minha massa de arroz, 350 gramas de arroz. Ah, mas se eu fizer com zinco, vai dar a mesma coisa? Vai dar, vamos ver? Então, ó, massa de arroz. Massa de zinco. Em 100 gramas, diz que eu tenho quanto? Eu tenho quanto de zinco? 3 gramas. Mas só que a gente tem que fazer a subtração primeiro, né? Quanto de zinco eu tenho que ter? Eu quero ter 10 gramas de zinco.
E lá no meu ferro, eu disse que eu tenho 3, então eu vou precisar de 7 para completar, né? Aqui, o arroz é 2, tá? Desculpa. O arroz eu tenho 2 miligramas de 5. Então, eu quero saber quantas gramas de arroz eu vou precisar para completar esses 7 miligramas aqui. Então, 2x igual a 7 vezes 100. X é igual a 700 dividido por 2. 700 dividido por 2 é 350 gramas de arroz. Então, eu vou precisar de 100 gramas de feijão e 350 gramas de arroz para ter essa quantidade de nutrientes, certo? Vamos para número 2. A número 2 me diz assim: o cálcio reage com oxigênio produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão listados na tabela a seguir, de forma incompleta. A tabela aqui. A tabela de vocês está bem direitinho, né? Então, a gente tem que descobrir os valores de X, Y e Z, com o auxílio das leis de Lavoisier e de Proust, né? Primeiro, a gente vai com a lei de Lavoisier. Pela lei de Lavoisier. Então, o que ele me diz? Que ele me diz que a soma dos meus reagentes tem que ser igual à soma dos meus produtos. Então, vamos lá. Então, se eu somar 40 mais X, vai ser igual a 56, né? Então, isso aqui é só uma expressãozinha que eu tenho que calcular. 56, está somando, passo diminuindo. X é igual a 16 gramas de quê? De oxigênio. Agora, a gente vai pela lei de Proust. De que forma? Se o oxigênio, aqui ó, tem que perceber aqui, se o oxigênio que eu achei foi 16 e ele passou para 32, aconteceu alguma coisa, né? 32 dividido para 16, eu tenho 2, né? Significa, então, que daqui para cá, ele dobrou, né? Daqui para cá, ele dobrou. Então, se aqui dobrou, e se a lei de Proust diz que é constante a minha proporcionalidade, então, o cálcio também tenho que dobrar e o cal virgem eu também tenho que dobrar, né? Então, como é que eu faço? Vou pegar, ó, cálcio 40 vezes 2, que vai dar 80. Esse é o valor de Y. O cal virgem 56 vezes 2, eu vou ter 112 gramas. E logo, então, ó, X é 16, Y é 80 e Z é 112. Fácil, né? Simples, simples, só interpretação. Vamos para a terceira, né? Considerando que 200 gramas de mercúrio reage completamente com 16 gramas de oxigênio para formar o óxido de mercúrio, qual seria a massa do óxido necessária para produzir
135 gramas de óxido de mercúrio. Então, vamos lá. Vamos montar isso. Eu tenho mercúrio, né? Que é o Hg. E tenho oxigênio. Ele vai me gerar óxido de mercúrio, certo? Certo. Então, o que que ele diz ali? Ele diz que 200 gramas de mercúrio vão reagir completamente com 16 gramas e vai me dar quanto? 216. Aqui está obedecendo a lei de Lavoisier. Mas ele quer saber qual é a massa de oxigênio necessária. Ele quer saber essa massa aqui necessária para produzir 135 gramas de óxido de mercúrio. Como é que a gente vai fazer? A gente percebe aqui que a gente montou uma regra de 3. Então, o que o problema me deu, mas o que eu quero achar? Eu quero achar isso para gerar isso. Quanto que eu vou precisar disso para gerar essa quantidade? Então, vamos fazer a regra de 3. 216x igual a 16 vezes 135. X é igual a 2.160 dividido por 216. X vai ser igual a 10 gramas de oxigênio. É só isso que eu vou precisar. Simples, né? Muito fácil. Vamos para a número 4. A número 4. Espero que vocês não tenham tido tanta dificuldade, porque muita coisa é interpretação, né? Então, a número 4 me diz assim, que uma das alternativas para diminuir a quantidade de óxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em uma solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma: dióxido de carbono, hidróxido de sódio, que vai gerar carbonato de sódio mais água. Sabendo que 44 gramas de óxido de carbono reagem com hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato de cálcio, carbonato de sódio, 18 gramas de água, qual é a massa desse hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Vamos montar? Então, ele me diz assim, que eu tenho dióxido de carbono reagindo com hidróxido de sódio, que vai produzir carbonato de sódio mais água. Vocês lembram daquela fórmula genérica que a gente deu? Tipo A mais B igual a C mais D? Essa aqui. Agora ela está representada por ela mesma, né? Representada pela... Então, aqui me diz que eu tenho 44 gramas de carbonato, que me gerou 106 gramas de carbonato de sódio, mais 18 gramas de água. E ele quer saber aqui o hidróxido de sódio, quanto que eu usei para fazer isso, né? Para formar essa quantidade. Então, aqui, se a gente visualizar, a gente percebe que a gente está obedecendo a lei de Lavoisier. A soma dos meus reagentes tem que ser a soma dos meus produtos. Vamos lá? Somando os reagentes, né? X eu não posso somar com ninguém aqui.
106 mais 18, eu tenho 124 gramas. Vamos montar isso? Como é que a gente faz? Então, 44 mais x é igual, né? Que me diz que tudo que eu tenho nos meus reagentes tem que ser igual aos meus produtos. É igual a 124 gramas. X é igual a 124 menos 44. X vai ser igual a 80 gramas de hidróxido. Simples, né? Lembra que aqui a gente não tá cobrando nada por enquanto, de balanceamento, nada disso, né? Mas a gente vai cobrar futuramente. A 5, que todo mundo disse que não conseguiu fazer. Vamos fazer? Ela me diz assim, ó. Que nas indústrias petroquímicas, o enxofre pode ser obtido pela reação representada pela equação química, né? 2H2S mais SO2, gerando 3S, S é o enxofre, né? Mais 2 moléculas de água. Qual é a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtido partindo de 170 gramas de H2S? Então, vamos montar aqui. Então, ele quer saber se eu partir daqui, por esse aqui, né? Quanto que eu vou gerar desse aqui? Ele não está considerando esse nesse momento, ele está partindo desse. Quanto que ele vai precisar desse para gerar tanto desse? Então, aqui eu tenho que considerar a massa molecular. A massa molecular desses elementos, né? Aqui eu tenho 2. Quanto é que é a massa molecular desse aqui? O enxofre é 32, mais 2 hidrogênio, eu tenho 34. Então, eu vou ficar com 68. Aqui, tenho 3 vezes 32. Com quantos que eu vou ficar? Com 96. Então, agora, se eu tenho 68 desse para gerar 96 desse, partindo de 170 gramas desse aqui, quanto que eu vou gerar desse aqui? Então, vamos fazer essa regra de 3. 68x é igual a 96, 170. 68x é igual a 16.320. X é igual a 16.320 dividido por 68, que vai me gerar 240 gramas. Se ele diz que vai me gerar 240 gramas, aqui 240 gramas. Então, ele está desconsiderando que eu ainda vou precisar do dióxido de enxofre. Ele só está considerando o H2S, só o hidróxido de enxofre.
Então, a gente encontrou, né? Se ele partir das 170 gramas, que vai ter uma proporcionalidade, ele vai obter 240 gramas do enxofre puro, né? Essa é a resposta. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.